Olá, pessoal! Estamos começando hoje o segundo podcast do Una em parceria com o Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. Cíntia. Boa. Então, sou a Cíntia. Fran, você quer se apresentar antes de mim? Pode ser, ok. Apresenta o Una também, por favor. Ai, que nervoso. Bom, o Una é o grupo de afinidade de gêneros da Globo. Sou o líder junto com a Una. Junto com a Cíntia. Sou o líder junto com a Cíntia e com a Júlia, que não tá aqui hoje com a gente, Isso. mas é a nossa parceira aí nessa aventura. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados, escuros e claros. Tenho olhos pequenos, um rostinho fino. Tô vestindo uma camisa preta e um colar prata. Boa. Quer seguir, Cíntia? Vamos. Bom, eu sou a Cíntia. Eu sou aqui da Globo, da área de canais esportivos. Fico ali mais diretamente dentro do produto do combate. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Tenho cabelos cacheados com volume, mais ou menos aqui na altura do ombro. Tô usando, com uma mini franjinha também. Tô usando um óculos prateado, com a armação prateada. Uma camisa branca de manga até os cotovelos e uma camisa verde por dentro. Então, como a Fran falou, tô nessa aventura aí com ela como líder do UNA, que é o nosso grupo de mulheres aqui da Globo, nosso grupo de afinidade de mulheres. E hoje a gente tá aqui nessa missão, depois de quase 2 anos que a gente fez o nosso primeiro podcast, né? Do Dia da Igualdade Feminina em 2023. Que foi maravilhoso também, mas hoje a gente está aqui retomando o podcast do Una, que é algo muito legal que a gente quer fazer daqui para frente em vários episódios. E a gente quer trazer vários assuntos importantes aqui, coisas novas para debater com vocês, mas hoje estamos aqui com convidadas maravilhosas e trazendo esse tema sobre parentalidade, que espero que vocês gostem e que a gente preparou tudo com muito carinho. Eu preciso roubar aqui rapidinho a cena, porque eu não falei a minha área e eu preciso muito falar, porque, né? Enfim, carinho. Eu sou analista de projetos e processos ali dentro da área de NIP, Negócios Integrados e Publicidade. Faço parte do time de Planejamento e Controle. Eu e a Paulinha somos da mesma área dentro de operações comerciais, então só para não deixar de citar aqui o nosso espaço. Boa. Então, hoje, como eu falei, hoje o assunto é parentalidade. E vai ser o primeiro de 2 episódios que a gente quer fazer. O tema, ele é um tema muito amplo, né? A gente sabe que a gente tem a maternidade e a parentalidade, a gente tem muitos pontos ali para falar sobre ele. Mas é um tema super importante que a gente quer abordar ele da melhor maneira aqui no podcast. Então, para começar, antes até de apresentar nossas convidadas, eu quero trazer alguns dados para vocês exatamente sobre o que a gente quer falar aqui hoje. Então, o IBGE, por exemplo, aponta que apenas 54,6% das mães com idade entre 25 e 49 anos encontram-se ativas no mercado de trabalho. Em contrapartida, a gente tem um cenário conflitante no qual as mulheres que são mães e não têm emprego enfrentam um preconceito e a falta de oportunidades. Dados indicam que mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam formalmente em 2022 porque precisaram prover o cuidado para outras pessoas e se dedicarem aos afazeres domésticos. E já as mães que trabalham precisam lidar com a insegurança e o medo de perderem o emprego, além da falta de acolhimento das empresas e gestores, como aponta alguns especialistas do IBGE. Então, acho que esse é um pouco do resumo do que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer os lados bons e ruins da maternidade, principalmente dentro de mulheres que têm carreiras profissionais e que se preocupam com as suas carreiras e que querem fazer os dois ao mesmo tempo, e o quanto a gente tem lados que precisam melhorar, mas que tem lados também super positivos, mas muito num lugar de inspiração. Acho que para outras mães que estão ouvindo a gente, que querem também ter uma carreira, temos aqui com a gente uma diretora da Globo, então estamos muito chique. E eu acho que ela está aqui há muito tempo e também vai poder contribuir muito sobre esse viés e as meninas também. Então, Fran? Bom, vamos pedir para vocês fazerem a autodescrição de vocês. Pode começar. Pode.
E aí, enfim, você vai passando, pode contar um pouquinho da sua história também, fazer a sua descrição, conta um pouco da sua história e vai passando para os outros meninos pra gente começar esse dia. Tá, posso começar? Eu olho pra onde? Você pode olhar Pode falar pra onde cá. quiser. Tem aquela câmera, tem essa câmera, tem Então aquela tá de bom, lá. vou olhando aqui. Bom, vamos lá, um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto, que eu acho que o UNA, eu já participei de outro grupo de afinidade, que é o Ser Mais, de pessoas com deficiência, que foi incrível, um aprendizado enorme. E quando eu mudei para o UNA, também eu tinha uma dúvida, se falava, eu quero estar num grupo de afinidade que eu não tenho lugar de fala, porque eu quero aprender. E aí, uma vez conversando com uma amiga minha, por que você também não vai para algum que você possa agregar, né? Então, fiz essa mudança para o UNA, estou super feliz, fui muito acolhida. Bom, eu sou Andréia Tutman, eu trabalho na área de inteligência de produtos digitais, sou líder da área. Fazendo minha autodescrição, nunca sei dizer se eu sou loura, mas eu tô com o cabelo super claro, eu acho que sim, comprido. Tô com um blazer branco e uma camisetinha preta por baixo. Sou uma mulher de 48 anos e tô com alguns anéis prateados. Acho que é isso, né? E um fone de ouvido aqui no podcast. Então, num tweet, a minha história aqui na Globo, eu entrei como estagiária em 1999, então vou fazer 26 anos de Globo. Tive uma trajetória, eu entrei no Telecine, depois eu fui para o Sport TV, fiquei 20 anos no Sport TV, Premier, Combate. Depois eu saí e fui para todos os canais, ser diretora de marketing de todos os canais que não de esporte. E estou há poucos meses, nessa minha nova função de diretora de inteligência, que eu estou super feliz. Então, acho que eu tenho um amplo repertório aqui de Globo, né? E uma história que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, o quanto que a própria empresa evoluiu, né, se reinventou. Então, dores que eu tinha, hoje as mulheres, graças a Deus, não têm mais, ainda temos outras e coisas para evoluir. Mas eu estou muito feliz de estar aqui olhando para a Globo e falando, caramba, como a gente evoluiu. Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Oi, gente, eu sou a Paula Dourado. Eu sou uma mulher negra de pele branca, né, pele clara, cabelo escuro, tô com uma blusa colorida, de manga comprida, porque aqui tá muito frio. Fora não, mas aqui dentro tá bem frio. Eu tô na Globo há 13 anos, na mesma área da Francine, NIP. Eu cuido da entrega comercial dos produtos digitais. E como o André falou, por estar aqui há 13 anos, eu já passei por muita coisa, né? A minha filha tem 9 anos, então passei por muita coisa que a Globo evoluiu bastante. Por exemplo, a sala mamãe, que vocês chamam, né? Não existia antigamente. E hoje existe, é uma evolução maravilhosa. Então, todo mundo da nossa área que tá grávida, eu já indico, quando retorna, temos a sala mamãe, vai lá para tirar o seu leite. É muito bom acompanhar essa evolução que a Globo tá tendo. E sempre olhando para as mães, né? Que isso é muito importante. Sim. Pra gente poder continuar trabalhando e cuidando das nossas crianças. Show. Tati? Oi, eu sou a Tatiana Willig. Eu atuo também em NIP, né? Só que na área de Sales Excellence de NIP. Tô aqui na Globo vai fazer 3 anos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos loiros, tenho olhos verdes, estou usando um óculos que é um tom de marrom clarinho, um brinco dourado, estou com uma camisa rosa. Eu tenho 41 anos e eu sou mãe solo de um homem de 20 anos. E estou aqui também para compartilhar um pouco sobre a minha trajetória. Então, obrigada pela apresentação de vocês. Vou já começar aqui com algumas perguntas, mas a ideia é que o papo seja muito fluido, então fiquem à vontade. Então, acho que começando lá do início, né, da licença maternidade, a temida, a mais falada por todos, que é a licença maternidade. Então, como que foi para vocês? Acho que dentro da experiência e da história de cada uma, obviamente, como que foi
esse retorno pós-licença maternidade, qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram e como foi também para adaptar essa rotina, né? Essa nova rotina de agora sou mãe, quais as estratégias que vocês adotaram para superar esses desafios e também quais os benefícios que a empresa, enfim, na época, empresas que, não necessariamente a Globo, que vocês estiveram e quais desses benefícios que vocês puderam aproveitar, tipo um home office ou algo do tipo. Home office é muito novo, eu sei que vocês não pegaram isso, mas o que vocês conseguiram também tirar de lições positivas dessa experiência? Tati, quer começar? Pode ser. Ouvindo você falar assim é muito interessante, porque na época, né, 20 anos atrás, meu maior desafio foi a amamentação, porque passou o período, eu não tirei férias, foi só a licença mesmo, período de licença, né? Então, antes eu já me planejei para conseguir uma vaga numa creche, né, pública e tudo, porque eu tinha que voltar, enfim. E aí, quando eu voltei, o que eu mais sofri foi na amamentação, porque eu tinha muita produção de leite. E no momento que a criança quer mamar, né, é como se a gente sentisse ali através das mamas, né? E por ter essa produção, e no começo foi difícil pela separação, eu tive mastite. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma inflamação, né, das glândulas mamárias. E tive febre, dá mal-estar, é horrível. Então, a solução que eu encontrei ali, porque eu tinha as ferramentas que eu tinha, porque meu local de trabalho não tinha essa sala mamãe aí que vocês comentaram, que hoje os funcionários da Globo podem aproveitar, né? Então, eu tirava ali num banheiro, lugar bem pequeno, e aí eu tinha que usar aquela bombinha, né, manual, tirar o leite. E no local também não tinha geladeira, nem refeitório, nem nada. Então eu tive que procurar uma cafeteria que ficava próxima e pedir para eles armazenarem para mim o leite, né? E mesmo encontrando tudo isso, chegava em casa, já ia dar de mamar, porque já estava né, no período de novo de dor ali, né? Então, quando ele mamava, era um alívio duplo, né? Porque eu sentia que, de fato, ali eu estava exercendo o papel como mãe, né? E também porque aliviava, né? Porque é como se ficasse o leite empedrado, né? E aquilo dá um desconforto horrível. Então, naquele momento eu falava, poxa vida, né? Será que eu fiquei o dia todo aqui me prendendo, não dando leite para meu filho, mas ao mesmo tempo eu preciso estar trabalhando enfim, né? Então, foi a forma que eu encontrei de guardar esse leite. Então, ele tinha também para tomar durante o dia, né? E de manhãzinha e no final do dia eu voltava para ajudá-lo. Então, acho que é muito disso, né? E como que a gente encontra também pessoas que nem são da família que nos ajudam, né? Porque naquele caso eu falei, olha, eu preciso amamentar, eu tô com dor, eu preciso tirar esse leite, assim, não queria jogar fora, simplesmente, sabe? Eu queria que voltasse para o meu filho de alguma forma, né? Então, isso Eu também foi jogava bom, e fora, assim, sempre Tati. mulheres. Jogava fora. Só, desculpa te interromper, porque você falando isso, me Uhum, veio memória, assim, eu jogando uhum. fora, e assim, fico até emocionada, porque era uma dor jogar fora. É. Era doído, assim. E hoje em dia a gente tem como doar também, né? Isso é muito legal. Eu acho que Mas é porque não tinha higiene. não tinha, assim. Não Isso. tinha refrigeração, não tinha. Então era num Você banheiro, não você tinha o nem que lavava a fazer, mão. né? Sabe Era assim, tirar. era tirar e eu falava, cara, o que que eu vou fazer? Ainda era no Rio Comprido, na época da Globosat. Aham. Então não tinha. É. E era isso. Mas aí te dá uma dor, porque aquilo, quando teu peito tá enchendo, é que teu filho quer mamar, né? A natureza é sábia, então é uma fase difícil, assim. Difícil mesmo. E que eu acho que hoje o home office ajuda Pra muito, caramba. né? Que mal É. vem, claro, tem 2 dias ali que você não Sim. tá, mas né, o grosso do seu tempo, eu acho que essa já é uma primeira evolução Total. de você poder pelo menos estar ali aquela hora de dar de mamar, de estar, né? Sim. Tá junto ali. Isso foi até uma opção para as pessoas também antes desse espaço mamãe, né? A galera podia ficar em casa direto, não vir nesses 2 dias, né? Pelo menos em algumas áreas, que era justamente porque você teria que jogar o leite fora, você não tinha esse espaço para você conseguir ali, né, armazenar o leite. Então ficava em casa, voltava da licença maternidade, mas podia ficar em casa durante um período mais longo, Legal. até que surgiu, né, ficou pronto esse espaço. Então,
enfim, para os lugares que não tem isso ainda, né? Uhum. Permitir que isso aconteça para essas mulheres também é algo importante e uma opção ali. É um grande valor. Exatamente. Total. Paulinha? Eu acho que meu maior desafio no retorno da licença foi separar do bebê mesmo, né? Porque nasce mamãe, nasce uma culpa, né? Aí, como assim que eu vou trabalhar e vou deixar ela sozinha? Como eu tô aqui há muito tempo, não tinha ainda home office e presencial era full time. E a licença maternidade ainda eram de 120 dias. Hoje é de 180 dias, maravilhoso. Então, eu voltei com ela com 5 meses, que eu ainda tirei férias. Aí, graças a Deus, eu tinha minha rede de apoio, eu deixava com meus pais. Então, meu coração vinha mais calmo trabalhar. Sim, Porque eu sabia que ela tava super bem cuidada, né? sim. E é isso também. Ainda não tinha espaço mamãe, eu vinha, tirava o leite no banheiro, mas deu tudo certo. Mas acho que o meu maior desafio foi esse, é a separação mesmo, né? Da mãe e do bebê. Porque isso é difícil pra todo mundo que vira mãe e trabalha, né? Só que a gente precisa trabalhar, Com certeza. mas a gente supera. Dá certo. E é bom também a gente resgatar, né? É o que eu falo, assim, quando tava de licença, eu era mãe da Malu. Aí quando eu volto a trabalhar, eu volto a ser a Paula, entendeu? E esse retorno de quem você é importante também pra nós mulheres. Você acabou dando uma introdução aqui no nossa próxima pergunta e nosso próximo tema, que é sobre a culpa materna, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre essa pressão que existe na sociedade sobre a mulher mãe, né? A gente fala muito, e eu acho que hoje tem um espaço muito aberto para falar sobre isso, mas essa pressão ela é muito real ainda, né? Então, a gente acredita que isso mexa muito com a rotina de vocês, com o dia de vocês, com a relação que vocês têm com os filhos, né? E com essa necessidade de ter uma carreira, de ser bem-sucedida na vida profissional, mas também continuar sendo uma mãe, né? Para aquela criança, para aquele ser ali que e durante muito tempo ainda depende de vocês, né? E como que é isso para vocês? Como que é essa relação, né, do ser, como você falou, né, a mãe e a Paula, né? Então essa mulher Paula, essa mulher mãe, como que é isso? Como que isso é, fica para vocês até no autocuidado, né? Nessa relação com se cuidar também, sabe? Com carreira, mas também com esse olhar, né, mais cuidadoso para si também. Olha, eu acho que hoje, acho que a minha experiência vai ser um pouco diferente da sua, Paulo, que você é mais nova, tem Sim. filhos mais novos, né? Eu sou uma mulher de quase 50 anos, um filho de 20. Eu tenho 3 filhos homens, tenho gêmeos com 19 e um menor com 18. Então, assim, eu nunca tive um filho. Então, para mim, sempre foi tudo muito, né? E a culpa era muito, porque eu já morava na Barra, porque os meus pais moraram na Barra, então eu saí do Maitá e fui morar na Barra, aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalhava na Globosat na época que era no Rio Comprido, então que era muito longe, o trânsito era... Enfim, então a minha vida, eu via meus filhos praticamente no final de semana. E eu nunca tive uma babá, uma ajudante, uma pessoa bacana. Então, eu sempre dependi dos avós, da pessoa bacana que trabalha com os avós. Então, eu sempre tive isso. E chegava no final de semana, eu não ia pedir para os avós, porque eles já ficavam de segunda a sexta, né? Então, final de semana, e aí eu não tinha ninguém também. Primeiro que eu não tinha grana para ter mais uma babá, ter mais uma estrutura, porque isso é caro. Então, eu não tinha. E a culpa, então, peraí, agora que eu posso estar com meus filhos, eu vou ter alguém? Só que eram 3. Então, gente, para quem tem filho sabe, é um vomitando, é outro correndo, é outro não sei o que, o tempo todo. E aí, na hora que, ufa, com 3, não tem assim, pronto, agora todo mundo dormiu. Era raríssimo. Então, sempre tinha muita atividade, muita coisa. Então, por um lado, e aí eu sentia também culpa de falar assim, ai, cara, eu precisava tanto descansar, mas eu não posso ter esse sentimento, porque eu não estou com eles. Olha que loucura, Sim. né? Então, você tem culpa em todas as frentes, assim. Mas o que eu posso dizer, e até como um olhar de inspiração mesmo, eu sempre tive muita culpa. Eu sempre falei muito para meus filhos, eu sou uma mãe ausente. Eu falava isso para eles, eu sou uma mãe ausente. Gente, reunião de escola, acho que eu fui em 2 na minha vida. Eu sabia pelas outras mães. Alguém pode me fazer um resumo? Alguém pode? Porque com 3 filhos, cada dia um horário. Imagina numa mesma semana, se falta uma tarde inteira, uma manhã inteira, impossível, né? Então, o que hoje talvez tivesse uma flexibilidade Sim, muito sim, maior, sim. mas na época, né? Então, eu me sentia muito ausente, muito culpada. Com o passar dos anos, né, com a relação, com a vida que a gente vai construindo, hoje eu olho, meus filhos são meus
amigaços, meus parceiros. Assim, sabe, namoro e tudo. Quando chega sexta-feira, e aí a gente vai fazer o quê? Pô, amanhã vamos fazer uma trilha, uma cachoeira? Vamos. Então, assim, legal. tem uma parceria, uma amizade, um negócio que eu me livrei de todas as culpas em relação a isso. Mas 20 anos depois. Sim. Então, hoje, assim, tem meus defeitos, minhas questões, mas, assim, a gente construiu uma relação de amor, de amizade, de parceria, de poder falar as coisas que se há 20 anos atrás eu soubesse que eu teria Que sentido seria menos assim, né? culpa, É. seria assim, sabe? Mas a gente tem que passar pelo processo Sim. para poder hoje olhar. Então, assim, eu saía para trabalhar, eu nunca falei para eles, ai, deixa eu ir lá, tenho que trabalhar, vou deixar vocês. Nunca. Mamãe estudou pra caramba, mamãe se preparou. É legal eu ter o meu trabalho, é legal eu ter o meu espaço, por mais que às vezes no fundo eu tava assim, cara, não é isso, mas eu vou mostrar que é isso. Até porque eles vão conviver com outras mulheres, eles vão entender que é isso. Então, acho que eu sempre fiz terapia, que sempre ajudou muito também. Hoje a Globo é um outro benefício que ela oferece de graça, online, então todos nós temos possibilidade de fazer. Então, acho que é uma construção, acho que culpa, sim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas acho que talvez fique diferença de alguém que está um pouco mais à frente, de que a gente tem que ir realmente deixando as culpas, porque depois o que fica, o extrato do que fica, é o amor, é a atenção, é o cuidado, é muito mais do que o dia a dia de estar ali, sabe? Me estendi um pouquinho. Não, foi ótimo o seu Não. relato, porque mostra que dá certo. Dá né? certo, é E isso. o pouco que você estava dando pra eles, você hoje vê, colhe esse fruto, né? E vê que foi muito. É Sim. isso. Senão eles não seriam seus amigos, seu parceiro, não é querer estar com você no final de É semana. isso. Muito Porque legal. eu lembro que uma vez eu vi um estudo que falava assim, não, o que importa é qualidade, não é quantidade. E eu sempre achei falando que não é bem assim. Porque para você ter qualidade, você tem que ter quantidade também, quantidade de tempo. Porque muitas vezes você está sentado aqui, batendo um papo, jogando papo fora, que as coisas vêm. Quando você só tem um tempinho pequeno, e aí como é que foi? Tá, então foi tudo bem, pronto. Quando você está num papo mais relaxado, então a quantidade de tempo também traz qualidade no convívio. Então eu sempre vivi essa dualidade. Mas eu acho que a gente vai encontrando, e eu acho que hoje a mulher luta mais pelo que ela, né, pelo que ela quer. E eu acho que a gente tem essa flexibilidade, pelo menos falando aqui na Globo, que a minha carreira profissional é toda da Globo, né? Eu acho que hoje, e eu sou uma líder, né? Então, assim, eu vejo uma flexibilidade total, Sim. gente, né? As coisas, claro que você tem um horário de trabalho, você tem, mas assim, você compensa aqui, você compensa ali, quanto que a gente se dá em outros horários e a gente, né? Então, acho que isso é uma evolução da sociedade. O equilíbrio é importante, né? Você Muito. falou sobre essa coisa do tempo e da qualidade. Um ou outro não funciona muito bem, né? Mas os dois juntos, eu Os acho dois que juntos, um talvez equilíbrio seja ali, exatamente. Então, a dose perfeita. Meninas, querem complementar com a experiência de vocês? Quer falar, Tati? Ai, tava aqui pensando. São muitas culpas mesmo, né? E eu ouvi ela falar, assim, depois de 20 anos, né? O que que a gente aprendeu com isso? Eu acho que é o reflexo, a gente enxerga neles, né? Eu também tenho uma relação gostosa, assim, a gente também combina de fazer as coisas juntos, de viajar, de ver uma exposição, cinema, então é gostoso. Eu acho que a forma também com que a gente fica se comparando também, né? Tô falando por mim, mas 20 anos atrás eu não tinha assim uma mulher falando que é mãe solo, enfim, não tinha isso tão aberto, sabe? E hoje eu vejo que tem muitas mulheres falando sobre isso, sabe? Trazendo esse lado da maternidade que é comum, mas que na minha época eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu olhava e falava, gente, só eu tô passando por isso, só eu tô com essa mastite, sabe? Eu tô sofrendo essa dor, eu tô sozinha, por mais que tivesse minha mãe ali, mas ela também trabalhava. Então, assim, não tinha uma rede tão grande. A minha própria família também tinha dificuldades com essa questão de, não é casada, é mãe solteira, né? É estado civil, né? Na verdade, então, assim, já era como se fosse o patinho feio, né? Começou a vida dela errada, eu ouvi muitas vezes isso, né? Sim. Então, quando eu vejo hoje, eu sinto dar um alívio. Eu falo, caramba, que legal. Olha essas mulheres falando, sabe? Que também tiveram mastite, que também tem dificuldade, que não dorme à noite,
Enfim, ou nessa situação mesmo, sou mãe e pai, né? Que muita gente fala, sou pai, né? E que deu certo, né? Então, como que fez? Como que fez com a carreira? Deixou na creche? Teve auxílio de quem? Dos pais para cuidar ou não? E conseguiu, né? Estudar. Por exemplo, eu estava fazendo a primeira faculdade e aí eu engravidei. E aí eu tive que parar, né? Então eu tinha 2 trabalhos para me manter, depois que eu fiz a escolha de ter, né? O Pedro, eu tive que fazer dessa forma, né? Tinha que acontecer, alguém tinha que pagar, né? As fraldas e tudo mais. E depois, quando ele já estava maiorzinho, eu voltei para a faculdade. Então foi muito bom. Foi a Tati, né? Não só a mãe do Pedro, mas a Tati foi lá, voltou a estudar, fui me reguendo, fui trabalhar numa área que eu gostava, enfim, aí fui me reorganizando de novo, né? E isso não para, é sempre, né? É É muito bom. isso. Nessa sua trajetória, né, quando ele era, enfim, mais novo ali, você falou um pouco sobre esse momento de voltar a estudar, né, e um pedaço ali de cuidar dele. Você contava com uma rede de apoio muito grande, assim, você precisou dessa rede de apoio, você tinha essa rede de apoio, como que foi isso para você? Olha, era minha mãe, né? Foi isso, mas a gente conseguiu, deu certo. Minha família é pequena, eu perdi meu pai cedo. Então, eu e minha mãe, então ela ficava com ele, depois que eu precisava estudar, porque durante o dia ele ficava na creche, depois escolinha da prefeitura, então ele depois para estudar ele tinha que ficar com a minha mãe mesmo, aí não tem jeito. E aquilo que a gente pensa, né? Final de semana também é a mesma coisa. Como que eu vou sair com amigos, vou tentar fazer novas amizades, né? Porque eu, com 20 anos, foi aquilo, ela deu errado, a vida dela deu errado. Então, muitas pessoas se afastaram de mim, né? Então, demorou para eu retomar tudo isso, né? Então, eu acabei ficando mais caseira e vivendo ali pro Pedro, assim, pro meu trabalho e pro meu filho, sabe? Sim. É muito legal a Tati contando um pouco da história dela, assim, também me passa muita coisa até na minha cabeça, que também fui criada por uma mãe solo, né? Então, era só minha mãe, com o apoio também da minha avó e da minha tia para me criar meu irmão. Eu falo que eu fui criada por 3 mulheres pretas, muito potentes, vindo da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Então, assim, o quanto de potência tem a sua história também, histórias como a da minha mãe, enfim, e de mulheres como que conseguem fazer isso tudo, mas também muito, e eu imagino o quanto de coisa, e já bati várias vezes papo com a minha mãe falando sobre, desse lugar do que a gente estava falando, dessa culpa, né? Caramba, não tenho um pai aqui para me apoiar, tenho que contar com outras pessoas numa rede de apoio. Mas às vezes é isso, a pessoa também faz no maior grado. A minha avó adorava cuidar da gente, ficar com a gente, e que bom que a gente tinha ela e que a Tati tinha a mãe também, que poderia ajudar. E muito deles nesse lugar de também não se comparar e de não chegar nesse lugar. Então, é muito também dentro da nossa próxima pergunta de que hoje a gente vive num mundo de redes sociais, né? Muito ativos, muito o tempo todo. Então, a gente está tendo contato com outras histórias muito mais fáceis também. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, que é o lugar da gente se comparar, né? A gente comparar a maternidade de vocês estarem se questionando o tempo todo sobre, talvez eu tenha que ser uma mãe que saia mais com meu filho, talvez eu tenha que ser uma mãe que acompanhe talvez mais coisa, porque é isso, você vê outra mãe muito fazendo, né? Então, como é que é para vocês também esse lugar de comparar a maternidade com outras mães, mas também tentar se manter e chegar naquele lugar, se vocês conseguem, né? Chegar naquele lugar de consciência de que, caramba, eu tô fazendo aqui a minha parte e eu sei o quanto que eu tô fazendo que também é importante para os meus filhos. Paulinha, quer começar? Eu acho que hoje, que minha filha tá com 9 anos, já cheguei nesse patamar. E amei ouvir o relato de vocês que aos 20 anos essa culpa passa, né? Nossa, eu tô muito feliz. Tem data, né? Tem prazo Tem de data, prazo. né? Tem data que o coração acalma. Mas uma coisa que a Globo também ajuda muito com o home office é isso, como ela falou, quantas reuniões escolares ela faltou. E hoje eu consigo, por exemplo, a reunião da minha filha da escola vai ser terça-feira. Terça-feira eu costumo vir presencial. Eu vou trocar o dia do presencial. Vou vir na quarta pra estar na reunião escolar dela, faço questão de estar. E eu sou a mãe, como ela falou, eu pedia pra outra mãe, eu sou essa mãe. Eu vou lá, vou com um caderninho, anoto, bloco de notas. E manda pras E mando mães. pra mãe no grupo, gente, ata da reunião.
Porque é isso, a gente tem que se ajudar. Se a gente não se Isso. ajudar, o que passamos aqui à toa? E eu hoje consigo fazer isso, porque minha maior rede de apoio é minha mãe. Hoje ela tem 86 anos. Graças a Deus, eu ainda tenho ela para me ajudar. E com a ajuda dela, eu consigo me dividir com a ajuda com esse benefício que a Globo dá pra gente também, do home office. Eu consigo estar mais presente em tudo que minha filha tem de agenda social e do colégio, que Uhum. é muita coisa. E em relação a se comparar, eu já fiz muito isso, acho que todo mundo faz, mas é botar o pé no chão e pensar, cara, vou fazer o que dá. É isso. E às vezes não dá. E fica pro dia seguinte, E entendeu? tudo bem. E tá tudo E bem. tudo bem. É isso. É a louça lá dela, que ela acabou de jantar, mas eu tô exausta. E ela tá com sono, vamos dormir, então amanhã eu lavo. A roupa que também já compra uniforme extra, pra você não ter que lavar todo dia. Pra ter no dia seguinte, você pode lavar no outro, se você estiver muito cansada. É não se comparar, é você fazer o que dá. Você tá sempre se cobrando, você tá sempre cansada. E é isso, o tempo que você tá com a criança, você não dá aquele tempo de qualidade. Não adianta nada. Eu tô aqui com ela vendo filme, mas você tá dormindo. Tudo bem também, né? Se te bater aquele cansaço. É isso. Mas o ideal é que você esteja ali acordada, interagindo. Eu gosto muito de ver filme com a minha filha e depois. E o que você achou? Qual personagem você mais gostou? Eu faço muita pergunta pra ter essa troca, sabe? E tá dando muito certo. Há 9 anos ela fala pra caramba, ela argumenta pra caramba. O que tá errado, ela questiona. Que legal. E eu acho que tô seguindo pelo meu caminho, entendeu? Pelo Aham. que. Não comparando com outras pessoas. É Já isso. fiz, eu acho que não tem como a gente fazer. A rede social tá na nossa mão, né? Como é que essa mãe faz tudo? É. Aí hoje em dia você. Qual O problema é o dela. segredo dela, né? É. Não é Mas me choca possível. isso. Às vezes eu vejo mães que aparecem, né, pra mim, com filhos pequenos, sempre de unha feita. Gente, olha aqui, com filhos grandes, não conseguia, não deu. É isso. Sempre de unhas feitas, lindas, a bolsa já toda prontinha Não pra ir existe. pra não sei onde. Eu falei, cara, como pode? Assim, acho que eu passei 10 anos e consegui fazer uma vez por mês e olha lá, num perrengue. Então, assim, acho que a rede social traz sim esse outro lado de perfeição. Claro que tem muitas mulheres que contam, né, e que falam das suas questões e da maternidade, que não é fácil e tal. Mas tem muita coisa assim, gente, que as mulheres estão lindas, maravilhosas lá e que não é bem aquilo, né? Então, acho que na nossa época aí, Tati, talvez, como não tinha isso, talvez, porque isso gera um pouco, né? Imagina, você tá lá exausta, você não tá conseguindo, e a outra tá lá toda feliz, não é uma inveja, mas você olha e fala, eu que não tô conseguindo, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Então, acho que tem, e quando você falou do autocuidado, acaba ficando muito em último plano, né, o autocuidado, Sim. porque você tem seu trabalho, que você tem que estar inteligente, atualizada, pararararará, que vocês sabem Com as bem, cobranças. com as cobranças que não param, né? Sim. Então, você tem o seu trabalho, aí você tem o seu marido, a sua mulher, dependendo da sua opção sexual, mas você tem um companheiro, uma companheira, que você também tem que dar atenção, que você também Sim. tem que fazer um convívio de parceria que exige dos Sim. dois lados. Aí você tem os filhos, aí você tem a casa, porque tem a economia do cuidado que não é vista, que várias vezes até hoje eu falo lá em casa, né? Assim, as coisas acontecem milagrosamente. A geladeira tem comida, Sim. as roupas estão no lugar, as plantas estão molhadas. Sabe assim, o médico foi marcado. Ninguém vê. Né? Então, Ninguém assim, vê. que é a economia do cuidado, que é muito pesada pra gente Sim, ainda. sim. E eu vejo aqui no trabalho, quando a gente faz alguma coisa que é com um olhar de cuidado, né? Sempre é uma mulher que tá à frente. Uhum. É Sim. difícil ter um homem à frente Sim, de uma verdade. liderança de algo de cuidado, né? Então, a gente tem isso. E esse cuidado exige muito da gente, do tempo, do desgaste, e muitas vezes de coisas que não são vistas, só de repetição quando você deixa de fazer. Então, acho que tem um desgaste grande que as redes sociais não mostram dessa, né? Mas, por outro lado, eu acho que aí os filhos crescem e aí você começa, assim, hoje eu não abro mão de fazer o meu exercício de manhã, Uhum. assim, porque quando eu não faço, eu me sinto mal de cabeça, de tudo mais. Então, assim, às vezes, tipo, hoje, por exemplo, tinha filho falando comigo, a minha diarista chegou pra mim e falei, gente, agora é meu horário. 10 para as 8 eu tô de volta, mas agora eu vou sair. E assim, deixa o caos, que era uma coisa que eu não faria nunca com filhos menores, né? Sim. Então, mas tem isso, por outro lado, meus filhos estão na faculdade, eu encho garrafa d'água, eu faço sanduíche, eu boto no potinho da mochila. O cuidado tá ali. O cuidado tá ali. Então, É Isso que você falou sobre o cuidado é muito
Interessante, porque mesmo quando a gente estava falando sobre a maternidade solo, né? Não necessariamente o cuidado tá só nesse lugar, né, da maternidade solo. Então, você tem lares que, né, tem ali, né, os pais, as mães, mas que essa cultura, essa economia do cuidado, ela tá na mão da mulher, né? Tá na mão da Então, é a mulher. mulher que vê se... A gente falou isso recentemente no papo que a gente teve aqui interno, que às vezes o outro nem percebe, né? Que quem tá decidindo as coisas é a mulher, mesmo que ela não esteja necessariamente fazendo aquela ação, cuidando, limpando, arrumando, né? Mas quem marcou o médico foi ela, quem falou com a moça da faxina foi ela que ajustou, foi ela que Isso combinou é um que tinha que ser. desgaste Exato. mental, emocional, que a gente não está contabilizando. Uhum. A gente contabiliza assim, meu trabalho, cuidado com o filho. Cara, é uma lista de afazeres, de coisas que se espera da mulher. E a gente assume esse papel. Não sei se as Sim. gerações que estão vindo, se a gente vai mudando isso, né? Mas é o invisível. Lá em casa é até engraçado, que às vezes eles abrem um armário, está cheio de copo, e o invisível passou por aí. Aí às vezes eu viajo para São Paulo, chego, tá aquele caos, eu falei, gente, o invisível não teve, Veio. sabe? Então, assim, que fica no papel da mulher, Sim. né? Ainda tem essa coisa de ficar no papel da mulher, que esse é um ponto que eu acho que a gente tem que começar a mudar. Tem. Mas sua casa são todos homens. Tudo homem. Nossa. Até meu cachorrinho é homem. Não, e é isso, vem das crianças novas, né? Você que criando a Malu e as nossas amigas, né, que já são mães e os pais, e é trazer isso de uma forma diferente, assim. Eu brinco que eu já desapeguei, assim, eu tenho zero essa questão do cuidado, assim, com essas coisas, então, né, eu não sou mais casada, mas quando eu era, assim, agora você falou dessa coisa, né, da pessoa que marca o médico, não sei o quê, eu fiquei pensando, tinha umas coisas que eu fazia, era muito pesado pra mim, mas falando muito de casa, eu lembro muito dele combinar com a moça da faxina. Nossa, eu acho que já tá aí num caminho Ai, que, é um caminho. né, de a gente desmistificando isso, né? Porque somos pessoas e temos que cuidar, né, da gente, de Tem quem que tá ser perto. o equilíbrio, né? As coisas têm que ser divididas. Porque Isso. não pesa pra ninguém. Isso. A vida vai ficando mais leve. Acho que pra mulher a vida é mais pesada nesse sentido, assim, né? É muita coisa pra fazer. A gente nasce com esse peso, né? Nasce com esse peso, a gente já traz isso, né? E aí, como é que a gente faz para as nossas filhas, né? Tirarem um pouco desse peso, dividirem esse peso, porque a vida exige as coisas. Sim. Mas, né? Como é que Quando a gente cresce ali, né? Quando a gente tá sendo criado ali, a gente vai sendo ensinado, brincando a cuidar da casa, né? Cuidar do isso. neném. Do bebê, da boneca. Então, o cuidado tá ali, desde você nasceu, meio que pra isso, você vai sendo condicionado, né? E se a gente não tiver cuidado, a gente replica isso, né, ao longo da vida. Sim. E entra muito o fato da gente se comparar o tempo todo também, né? De às vezes, olha, outra mulher tá fazendo, então eu tenho que fazer também, né? Do tipo, se ela tá cuidando da casa, Sim. se ela tá fazendo todas as outras coisas, eu tenho que fazer também, né? Então, acho que é esse lugar também, e é um lugar de onde que acho que trocas como essas nossas, e de mulheres como potentes como acho que a gente tem aqui, da gente se perceber nesse lugar e de se colocar de falando, não, eu não tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que dividir, ou então eu não preciso me culpar por não fazer isso, ou por não fazer determinada Por não coisa. conseguir, né? Exato, exato. Então, Bell Hooks falava que no coletividade, é na representatividade juntas que a gente se reconhece e se soma e cresce, né? Então, acho que tem muito esse lugar, assim, de também se reconhecer em outras mulheres e essas trocas também serem muito potentes pra gente também se perceber num lugar de que, calma, não precisamos ser super mulheres e que tá tudo bem também. Isso é engraçado. Desculpa. Até uma pergunta para vocês que são mais novinhas, porque assim, na minha geração, você ser a super mulher, ou seja, você tá atolada, não tenho tempo para nada, não tenho tempo pra fazer a unha, é valor. Isso significa, cara, ela é incrível. Ela, né, assim, você não tem tempo, porque você faz 1 milhão de coisas, porque no fundo é isso, é ser a super mulher. Que eu acho que na geração de vocês isso tá mudando um pouco, né? Totalmente. Não sei se é valor falar eu não tenho tempo pra nada, que eu faço tudo. Porque isso é um valor pra vocês? Não, Não. com É um certeza não. desgaste, assim. As pessoas olham com essa... Você não, né? Mas por que você tá passando por isso? Mas por que você não tá tirando tempo pra você? Então, é desvalorizado mesmo. Então, na Sim. minha Esse geração é ao excesso. contrário. Essa mulher aí, essa é incrível. É. Essa aí é porreta. Que É. essa aí faz tudo e Sim. se desdobra, e, sabe? Então, E acho pra que esse mim, é assim, uma evolução eu também. não sei como a Cíntia se sente, mas eu, pelo menos, me sinto me desconstruindo também, porque
Eu sou mais nova, mas nem tão mais nova. Então, é isso, né? Eu fui meio que também condicionada ali, meio que programada para ter que o sucesso era, né, era sinônimo aí de exaustão. De exaustão. Então, com pessoas mais novas que eu, inclusive a Cíntia, também, assim, vão mostrando que, cara, não é isso, né? A vida, ela precisa ter um equilíbrio. E aí, acho que a gente vai olhando ao redor, vai vendo a geração Z acontecendo e entendendo também um pouco. Tem um monte de coisa que a gente talvez não tenha que, né, absorver, mas tem um monte de coisa que a gente aprende com eles também, né? Sim. Que é assim, cara, calma, a vida é para É. ser vivida, não é só para trabalhar, porque a gente isso. meio que foi programado para isso, para achar que seja dentro de casa, seja com a família, seja no trabalho, a gente foi feito para estar sempre produzindo alguma Sempre coisa. Tem que estar função. produzindo, né? E aí, pegando um pouco desse gancho, queria trazer, acho que agora um pouco a fala para Tati, acho que né, trazendo até um pouco sobre a maternidade solo ali, a gente trouxe alguns dados. De acordo com o Instituto Datafolha, 55% das mães no Brasil vivem em uma maternidade solo. E apesar de algumas delas, né, uma parte delas morarem com os parceiros, isso não garante a divisão do trabalho e do cuidado, que era o que a gente estava falando aqui. E as responsabilidades são totalmente administradas pela mulher, e o que pode elevar os níveis de estresse, afetando a saúde física e mental dessas mulheres. De acordo com alguns dados publicados pela FGV em maio de 23, entre os anos de 2012 e 2022, o número de domicílios com mães solos cresceu em 17,8%, passando de 9,6 milhões para 11,3 milhões. Então, perguntando para a Tati, mas também se as meninas quiserem complementar, para você, quais que foram os maiores desafios e o que você tem enfrentado para tentar minimizar e tentar olhar mais para você nesse lugar de mãe e de assumir toda essa responsabilidade de uma maternidade. Então, queria ouvir um pouco da sua fala, assim. Bom, até ouvindo o que a gente estava comentando aqui, o quanto a gente tem esse poder nas mãos, né? Quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, né? Eu pensei, caramba, eu tenho essa chance de fazer diferente, né? Porque nós mulheres também nascemos já com isso, né? De cuidar, igual vocês falaram, ali brincando de casinha, cuidando da boneca, né? E por que, se eu vim nesse mundo aqui para ser a mãe do Pedro, o que que eu posso então passar disso para ele? Porque a minha própria família falava: nossa, mas você só pode dar o leite do peito. Você não sei o que lá. Olha, porque a mulher tem que dar conta. Então, assim, dentro da minha casa já era muito enraizado isso, assim, da minha família, as pessoas mais próximas de mim, sabe? Então, foi bem difícil furar isso e entender que tá tudo bem, eu posso sim falar, tô cansada. Tinha momentos que eu falava, tô cansada, sabe? Ele tá chorando muito, eu não sei o que fazer, né? Então, primeiro, ter a minha mãe como rede de apoio, entender o processo, não parar, voltar a estudar, voltar a organizar principalmente a cabeça, né? Saúde mental, então isso me ajudou muito. Mas é isso, estou falando de 20 anos, né? Então dá para escrever um livro aí de tanta coisa que aconteceu, os perrengues e tudo mais. Mas o lado bom é isso. Quando a gente consegue, assim, entender o porquê das coisas, eu falei, à toa, eu estou sendo mãe sozinha de um homem. Então, desde pequeno, a gente faz tudo juntos, a gente divide todas as tarefas. Então, assim, ele não me ajuda, nós dividimos tudo. Então, se o Pedro hoje precisar morar sozinho, se eu não estiver mais, ele vai saber. Ele faz a comida dele toda semana, ele faz as marmitas, ele trabalha, ele estuda. E o carinho, a forma com que ele trata eu, a minha mãe, né, a namorada, sim, porque ele tem uma namorada. Então, tudo isso muda a forma, né? Tanto é que a gente, num dia assim comum aqui, né, comendo uma pizza aqui nós três, né, que a gente faz, sessão cinema também, ela foi tirar as coisas da mesa. Eu falei, não, é a vez do Pedro, né, conforme combinado. Ah, é? Então, assim, é assim. Ele tem a função dele. Então, assim, por que sempre a mulher tem que tirar as coisas da mesa? Por que a mulher tem que cozinhar? Por que a mulher tem que lavar o banheiro, né? Então, assim, são essas coisas que eu acho que a gente tem o poder, sim, principalmente como mães, sabe? Eu penso muito, muito nisso. E aí, até falando
desafios e tudo mais, hoje, o meu maior desafio nesse momento é o desapego. Porque hoje, ele com 20 anos, a gente... é a parte, é a minha parte, assim, não sei como que eu explico muito bem isso, que eu também estou aprendendo, tá? Então, sempre fomos nós dois. Então, assim, se eu precisava fazer o mercado, ele estava aqui. Se eu precisava cortar o cabelo, ele estava aqui. Se eu tinha que ir no médico, ele estava aqui. Então, assim, o tempo inteiro, se não é comigo, é com a minha mãe, né? Mas a gente tem esse laço muito forte, né? Então, eu estou entendendo agora como é realmente a frase que a gente cria o filho para o mundo. Eu acho que criei, sim. Eu acho que tá bem criado. Porém, dentro de mim, ainda tá difícil, né? Porque é isso, é muito tempo junto, então assim, por mais que eu faça as minhas coisas, né? Eu faço meu yoga, não troco por nada, então todo dia eu tenho que ter minha rotina, as minhas coisas, o que eu vou me atualizar a respeito do meu trabalho, faço um trabalho voluntário também, as coisas fora, né? Ainda é estranho. Eu parei e senti um vazio, me senti estranho. Eu falei, gente, como que é não ser a mãe do Pedro? Eu vou descobrir quem é essa mulher, o que mais ela gosta gosta de fazer, sabe? Porque agora é isso, ele tá trabalhando, ele tá estudando, ele tá namorando, ele tá vivendo a vida dele, e eu tenho tempo para mim. Mas como é que eu faço? O que eu quero fazer, né? O que eu gosto de fazer? O que Então, faz com todo esse tempo, né? Exatamente. Então, claro, ajuda de terapia, eu tenho pesquisado muito sobre ninho vazio, né? Nem sabia o que era isso, fui pesquisar, porque a maioria fala, mas é normal, sai de casa, pronto, segue sua vida. Não, gente. Nossa. Ai, não. Eu tô grudada há 20 anos, sou eu e ele. Então, assim, só eu sei a dor. E assim, e a gente não tem essa relação assim, ai, nossa, não vai namorar, ai, não vai fazer isso, ai, não pode fazer isso, Pedro. Não, pelo contrário, bem relax. Só que agora é a questão eu comigo mesmo. De estar descobrindo e aproveitando esses meus momentos aí para estudar mais, para descobrir mesmo as coisas que eu gosto. Boa. Muito bom. Vou aproveitar esse gancho aí que você deu sobre se reconectar, né? Descobrir o que gosta, aproveitar para fazer coisas, para falar um pouco de bem-estar. E eu queria muito falar com a Paulinha, porque ela é a nossa musa do inspiradora do bem-estar. bem-estar. Ela tá sempre com uma energia lá em cima. É. Ela impulsiona todo mundo, gente, a ir pra academia, a malhar, só 30 minutinhos. Então, eu quero saber um pouquinho como que você consegue conciliar isso, como que, enfim, já foi aí durante esses 9 anos, como que é hoje. E o que você consegue fazer, né, pra cuidar de você, pra ter ali essa área ali da vida acontecendo no mundo real, porque a gente sabe que a gente tem um mundo ideal, mas que não necessariamente isso é o que acontece ali no dia a dia. Eu acho que exercício físico é muito importante, né? Pra todo mundo, e principalmente pra gente que é mãe. É como a Andrea falou, é o meu momento. Então, mãe, preciso disso. Daqui a pouco eu volto. 1 horinha. Aumentei pra 1 horinha, não mais 30 minutos. Olha aí. Isso já é uma mudança, vai é um evoluindo. ganho. É 1 horinha por dia. E aí eu escolhi o melhor horário pra você. Pra mim, é de manhã, funciona melhor de manhã. E eu tento fazer enquanto ela tá dormindo. Pra não ter a culpa de estou me cuidando e não tô com ela. Então, eu acordo bem cedo, boto meu relógio pra despertar, mas hoje em dia meu corpo já acorda, não preciso nem de relógio. Acordo, é isso, bota a roupa e vai. Eu sempre falo assim, acorda e vai. Então, bota a roupa e vou. E fico 1 hora cuidando de mim. Se eu não fizer isso, dói minha coluna, dói minha cabeça, dói tudo. E eu me sinto mais disposta a estar com ela, assim, não sei explicar, deve ter alguma pesquisa científica disso. Tem. Mas quanto mais eu me exercito, mais eu tenho disposição pra ficar com ela, pra estar com ela. E se eu não faço nada, eu tô com preguiça, eu tô sem paciência. Às vezes ela fala, ô mãe, o quê? Entendeu? E quando eu me exercitei, porque eu acho que na minha cabeça fica assim, eu fiz algo pra mim. Eu fiz algo por mim. Isso é muito importante pra cabeça de todo mundo, principalmente nós mulheres que somos profissionais, somos mães. Então, você acorda, pelo menos pra mim de manhã, acordar fazendo algo pra você mesma, depois o seu dia flui. Então, Verdade. você não fica tão estressada. Voltei pro vôlei. Eu sinto a mesma coisa, mas é cientificamente comprovado. Você produz endorfinas, né? Mexe com a tua parte hormonal. Ele te traz mais felicidade, mais energia. É separar aquele tempo pra você, é se priorizar, né?
É você falar, eu preciso disso, é pra mim, é por mim. Então, se você acorda. Então, tem gente que funciona melhor à noite, que seja no final do dia. Eu não funciono. Se eu trabalhar o dia todo, à noite eu tô exausta. Sempre. Posso estar com a roupa. Não consigo. Vou tirar a roupa, vou tomar banho e vou dormir. Então, tentem. Acorda, bota o relógio pra despertar, 5, 6 horas da manhã, bota a roupa e vai. E você vai voltar bem melhor, juro. Falam que você tem que tentar fazer a mesma coisa durante 21 dias, isso vira um hábito. Então, tentem. Porque vai valer a pena. Pra você, pro seu trabalho, pra você em casa com seu filho, você em casa com o seu relacionamento. É muito bom. Eu assino embaixo. E você sabe que às vezes eu vou dormir, eu tô tão cansada, porque eu também acordo cedo, né? Acordo 6 horas. Quando dá 9 da noite, eu já tô assim, não quero nem conversar, não quero, já tô, né? A bateria já baixou. Bateria social já total, foi embora. acabou. E aí eu falo, caramba, amanhã eu vou ter que acordar mais cedo ainda. Às vezes eu durmo de roupa de ginástica. Juro, que aí não tem nem desculpa quando eu acordo. Porque eu tô fazendo isso aqui. Mas é quando eu acordo, eu falo, cara, já tô pronta. É isso, só Assim, eu vou tenho que ir, agora. só vou. É. Então, Adorei essa ideia. Sabe que é boa. dorme de roupa de ginástica. Muito bom. Amém. Tati, tem alguma coisa pra contribuir aqui, pra colaborar com a gente nesse tema importante de bem-estar? Ai, delícia. Você sabe que você falou dos 21 dias e eu fiz recente. Eu falei, não, eu vou fazer 21 dias seguidos de yoga. E é muito nessa pegada também. Levanto da cama, já e vou no jejum mesmo, Isso aí. porque não tem problema. Então eu super me encontrei. Falei, de manhã eu faço yoga e depois à noite, se sobrar um tempinho, aí eu vou para academia, fazer alguma outra coisa. Boa. Mas, sem dúvida, o exercício físico me ajudou muito, 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 em diversos momentos. Até quando o Pedro era menor, agora, sem dúvidas, não vivo sem. Mas é muito importante, como um todo mesmo, né? Até pela energia que a gente gasta no dia a dia, né? Eu faço muitas reuniões, né? A gente fica ali tão envolvida com tantas pessoas e o trabalho, e a responsabilidade, que a gente precisa também dar essa quebrada quando a gente vai para as outras responsabilidades, seja da casa, da organização, com os filhos mesmo. Então, é o momento mesmo, igual vocês falaram, o momento com a gente mesmo, né? Então, é muito importante. Yoga, assim, é um desafio diário, porque também é você com você mesmo, né? Quando a gente fala que a gente entra no tapetinho, você com você na respiração, na meditação ali para você conseguir ficar na postura. Então eu também me encontrei muito, né, nessa prática, porque eu não preciso de ninguém ali, né? Então se você sabe a sequência, você vai fazendo e você vai se desafiando e entendendo. Nossa, aqui hoje tá pegando um pouco mais, por que minha respiração tá assim, né? Então você pode ter certeza que alguma coisa da sua mente está agitada, você não fica muito tempo na postura. Então, é tudo isso, né? É muito bom se exercitar e ter esse lado de autocuidado também. Eu tenho também um hábito de escrever, né? Então, escrita terapia sobre meu dia, sobre uma dor, sobre uma alegria, qualquer coisa, sabe? Por ser também acostumada a sempre estar com o Pedro, e quando não está com o Pedro, ou com amigas ou família, então assim, não tenho com quem te falar. Vou abrir meu caderno e vou escrever, vou colocar para fora aquele sentimento, né? Eu faço a terapia também pelo Wells, é incrível, eu sou fã desde o primeiro dia. E aí, uma vez a gente comentando, ela falou assim: ai, vamos colocar aí, olha quanta coisa legal que aconteceu no ano, olha quanta coisa que fez e tal. Eu falei: nossa, eu escrevo muito, eu tenho tudo aqui, peraí. Tem ruim e tem bom, já faz um relatório. Então, isso também é uma terapia de autoconhecimento Legal. que me ajuda bastante, além do yoga. Muito bom. Bora falar então um pouquinho dos benefícios que a gente tem aqui. Bora. Gente, Aproveitando o são gancho muitos, que a tá? Tati já falou do Wells Do Wells, aí. exatamente. O Elza da é o terapia. Hub? Não. Não, Não. são dois diferentes. Isso. Não sei nem se a gente tem eles aqui. O Wells eu sei que sim, o Well Hub eu não sei, mas vou até falar do É. Well Hub, porque eu ativei o meu de novo Eu agora. também. Boa. Posso falar também que muito bom. E que é o antigo Gympass, né? isso. Então, Gympass, a gente tem ali até um gratuito para quem não quer, enfim, pagar, né? Tem a parte gratuita que tem algumas coisas online, né? Aula digital e tal. E ali os pacotes vão aumentando e você consegue ali, enfim, encontrar academias, estúdios, yoga, tudo ali dentro E desse... várias atividades, né? do bairro. Aulas coletivas, vôlei, beach Voltei pro tênis. vôlei. Você tá chegando no beach tennis. Eu também. Então, assim, é ótimo. Esse a gente nem colocou aqui, eu acho, Boa. mas esse é ótimo também. Assinem.
E vamos começar aqui pela licença maternidade de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias, para todas as mães biológicas, adotivas ou detentoras de guarda judicial, com a opção de incluir o bebê no plano de saúde nos primeiros 30 dias após o nascimento. Possibilidade de emendar férias com licença maternidade sem exame clínico. Licença paternidade, extensão de licença paternidade disponível para pais biológicos, adotivos e detentores de guarda judicial de 15 dias, totalizando 20 dias consecutivos. Então, 5 que, né, já é ali de direito e mais 15 que a gente dá aqui. Totalizando os 20 dias, todos os pais que participarem de um programa de orientação sobre paternidade responsável, que é totalmente gratuito. O espaço mamãe, como a gente já falou mais cedo, espaço equipado para retirada de leite materno, disponível tanto em São Paulo quanto no Rio. O auxílio creche ou babá, com reembolso para despesas de babá para a escola ou creche para crianças de até 6 anos. E tem muita gente que não sabe, então fica aí a dica. A gente conversou outro dia com uma pessoa do meu time que não sabe que tem esses benefícios, então... E que agora, recentemente, serve tanto para mulher quanto para homem, né? É importante a gente dizer isso, porque agora tem para Era os só homens também. pra mulher, Há pouco tempo verdade. era só para mulher e agora já tem para os dois, né? Então é super importante também, porque os homens sempre também batalharam por isso, e a isso. gente aqui no UNA também sempre Também. tinha esse olhar. Então, foi Desde as avaliações ali de engajamento, de não sei o que, toda eu colocava. E a gente coloca da licença também. É isso. E vamos lá, reembolsos material escolar desde o início do fundamental até a conclusão da faculdade dos dependentes. E esse aqui, cara, faculdade, eu acho que a maioria das pessoas não sabe que também tem reembolso para faculdade, né, na questão de material escolar. Todo mundo sabe, a maioria sabe que tem para educação fundamental, médio, mas para faculdade. E para mim foi uma surpresa também quando eu descobri. Então fica aí a dica. E ainda tem apoio às pessoas, o WELS, como a Tati já falou, já citou aí, o programa de incentivo ao cuidado da saúde mental, com sessões de terapia inclusas e também as parcerias do De Boa, que sempre dão uma ajuda na hora de relaxar, seja numa viagem, ou um spa e várias outras coisas. E a terapia é uma por semana, né? Então são 52 sessões gratuitas, o que é O ano muito todo, legal. né? É isso. É muito bom. Então, baixem esse. O Wells também é da mesma empresa do El Hub, né? É do antigo Gympass. Mas aí a gente tem esse benefício separado, que agora são 52 sessões, então dá pra fazer uma por semana ali. É muito bom. Então, indo aqui pro final, chegando na nossa última perguntinha aqui, queria muito que vocês deixassem dicas de leituras, de filmes, de séries, podcasts, a ver com conteúdo de maternidade que vocês acham legal que outras mamães e papais e todos os tipos de pessoas que têm filhos que possam consumir aí. O que vocês têm pra deixar pra gente? Gente, eu vou falar uma série, que é a série da minha vida. Porque, na verdade, eu já não ouço mais podcast de maternidade, agora eu ouço de menopausa. Outra vibe. Então, assim, não tô muito atualizada em relação a isso. Mas é uma série, This Is Us. Ai, gente, tudo. Maravilhosa. Tipo, essa é da minha vida, porque eu acho que ela é muito incrível e todos devem ver, porque no fundo fala de um núcleo familiar, né? Só que tem 1000 histórias ali dentro. Tem adoção, tem pessoas, né? A filha do casal, é um casal com 3 filhos, né? Sim. Então, um é negro, adotado, a menina é super gordinha, né? Na realidade. Então, assim, todas as questões, né? Vivenciadas entre pais, filhos, irmãos, adoção, corpo, e então vai te tocar de alguma forma, em algum Alguma lugar, história alguma vai trazer alguma história. coisa. E eu Chorei em todos os eu episódios. também, todos. E assim, e ele vem desde o bebezinho. Então, assim, além disso, te toca em diversas situações e de toda uma história de uma vida. Então, tem da maternidade desde bebê até a mãe ficar idosa, o pai e os filhos virarem pais, né? Então, vai te tocar e eu acho que mostra um pouco do que a gente falou, a construção das relações, no caos de quando eram crianças e tal, e depois uma relação que se construiu nessa família, com coisas boas, coisas ruins, mas que o elo do amor,
como é que isso se construiu. Então, assim, cara, a minha dica é This Is Us. É grande, acho que são umas 7, 8 temporadas, já assisti umas 3 vezes. Mas eu É acho que é maravilhoso. isso, vai E veio tocar... pra Globoplay, pra Globo, não veio? Veio, Acho já. que A não gente tá já. no A gente, Globoplay, não. não tá no TV Globoplay, Globo. mas TV na TV Globo, Globo a TV gente Globo. teve. A TV Globo, então, mas acho que vale, acho que fala muito sobre isso, sobre esse contexto de família, do papel da mulher, do papel dos filhos, das relações de amor, enfim, minha dica. A minha dica é uma peça teatral, Mãe Fora da Caixa. Não Não lembro agora conheço. a autora, conhece? Não Ah, conheço. tá. Muito boa. Eu juntei um dia com outras mães solo, enquanto nossos filhos estavam com os pais. Aí fomos assistir. E retrata muito isso, né? A mãe tentando sair daquela caixinha da maternidade. Uhum. Vivendo, né? Como se fosse a Paula, mãe da Malu. A mãe da Malu, vivendo a Paula, né? Sim. Uhum. Achei ótimo, eu indico pra todo mundo. Mas tá em cartaz? Eu acho que hoje em dia não. Já vi, já tem um tempinho. Tati. Eu, inclusive, coloquei esse perfil para indicar, que é Mãe Fora da Caixa. É muito bom, é muito bom. Boa. Tem a Mãe Underline Mãe Solo, que é bem legal também. E falando, né, sobre até esse Mãe Fora da Caixa aí, que ela fala sobre ela também fala, acho que é muito sobre as amizades também, as pessoas que estão cercando, né, que é muito importante, que é a rede de apoio. E às vezes a gente fica ali só achando que é a família ou pessoas próximas, mas, nossa, no ambiente de trabalho, eu acho um lugar tão acolhedor, de verdade. Então, a gente tem que, às vezes, estar um pouco aberta, né? Vou falar por mim mesma, né? É, de se encontrar ali num lugar seguro e falar mesmo da história, né? Antes eu não queria contar a minha história porque eu achava que, não, poxa, eu sou mãe solteira, né? Nossa, que eu passei, nossa, não aguentei, ou enfim, sabe? Mas quando a gente encontra um lugar, às vezes você está papeando ali na hora do almoço, colega de trabalho, ou mesmo sobre um projeto mesmo, né? Tá desenvolvendo ali um projeto, a gente começa a falar, poxa, que legal essa história de vida, tal, e aí vai com naturalidade. Então, achar esse lugar seguro com as pessoas, dar essa confiança para falar um pouco também e ouvir a história do outro é muito importante, é muito gostoso. Eu acho que aí vai começando, sabe? Essa rede de apoio, fora casa, fora amigas, que já são muito amigas. E aí eu tenho também um filme para indicar, que é recente, está em cartaz, que também é uma produção da Mãe Fora da Caixa, que é Mar de Mães. Muito bonito. Então, fala de amizade, de rede de apoio, de conflitos, de como que são essas mães, sabe? Além de mães, que são as mulheres, né? Com desejos, com planos, enfim, tanta coisa aí. Boa. Obrigada, Tati. Obrigada, meninas. Bom, gente, é isso, né? Ficamos por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, esse papo. Enfim, pra mim foi maravilhoso. Espero que pra todo mundo também. Foi super enriquecedora. Enfim, não somos mães e aprender sobre esse tema é sempre muito especial. E estamos aqui hoje inaugurando nosso primeiro podcast dessa trilha aí que vai acontecer em 2025. Então, muito obrigada a todas e até a próxima. Até a próxima. Nos escutem malhando ou fazendo a coisa. Naquela Escutem horinha, aquela caminhada. horinha Escutem o podcast do Una e tem muito compartilhem. podcast legal. Compartilha com os amigos. Tem muito podcast legal aqui também com a galera do Globotech Cast, então não percam. Obrigada, gente. Um Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Também. Prazer, meninas.